É dia de Fluminense pela Copa do Brasil, Bahia e Fluminense logo mais em Salvador, na Fonte Nova, jogo importantíssimo, jogo de ida das quartas de final desta Copa do Brasil que nos últimos anos acabou se tornando talvez a competição mais atraente do futebol brasileiro, porque é o caminho mais curto para uma Libertadores da América, paga a maior premiação do futebol brasileiro. Enfim, a Copa do Brasil, para quem pegou o início da competição lá no final dos anos 80, como é o meu caso, né? Acompanhei desde o início a Copa do Brasil, uma competição que evoluiu muito. Hoje paga um prêmio milionário e claro que o Fluminense vai em busca do seu segundo título na competição. Foi campeão em 2007 e quer voltar a ser campeão, quem sabe, de novo, com Renato Gaúcho e Thiago Silva. O Renato era técnico em 2007, Thiago era zagueiro do elenco do Fluminense em 2007. Quanto tempo isso, hein? E quase 20 anos depois, quem sabe, Renato e Thiago têm a chance de novo de conquistar mais um título da Copa do Brasil pelo Fluminense. Mas para isso, primeiro, o Fluminense precisa passar pelo Bahia nestas quartas de final, e aí depois pensa em semifinal, e aí depois chegando na decisão para pensar em título. Hoje, então, jogo de ida, jogo de volta marcado para o dia 10, uma quarta-feira da outra semana ainda, sem ser semana que vem, na outra semana, daqui a praticamente 15 dias ainda, o jogo da volta entre Fluminense e Bahia no Maracanã, e essa história começa a ser contada hoje, os primeiros 90 minutos começam a ser contados hoje. Antes da gente falar de Fluminense e Bahia, peço a gentileza para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito ainda, deixar o seu comentário com o placar do jogo e aperte também o botão de hypar. Tudo isso ajuda demais. Galera, vamos lá então, hein? Fluminense e Bahia, 7h30 da noite, não perca o horário, jogo às 19h30, com transmissão do Premier e também do Sport TV. E depois do jogo, você já sabe, tem a nossa tradicional live aqui no canal Ligados no Flu. Acabou o jogo, você corre para o YouTube para poder assistir a nossa live, participar da nossa live, deixar a sua opinião sobre esse Fluminense e Bahia. Então, 7h30 o jogo, 9h30 a nossa live aqui no canal Ligados no Flu, tá? Vaga na semifinal, gente, tá valendo 9.900.000 reais, quase 10 milhões de reais é o que vai receber um dos finalistas da Copa do Brasil. O Fluminense não chega numa semifinal de Copa do Brasil desde 2022, quando perdeu para o Corinthians, vocês se lembram? O Fluminense fez um jogo espetacular no Maracanã, poderia ter vencido, e aí vacilou no finalzinho, aquele passe errado do Michel Araújo, que hoje joga no Bahia, né? E o Corinthians acabou empatando em 2-2. E aí lá em Itaquera, o Fluminense muito desfalcado, o Nonato tinha sido vendido, o André estava suspenso, o Fluminense jogou, né, com o Wellington no meio de campo, vocês se lembram, né? O Diniz escalou o Wellington, a torcida pediu não escala o Wellington. O Diniz foi lá, escalou, deu no que deu, o Corinthians venceu por 3-0. Bom, o Fluminense até hoje chegou 6 vezes, gente, em semifinais da Copa do Brasil. Pode chegar pela 7ª vez. O Fluminense foi semifinalista em 1992, e aí chegou a decisão, né, quando perdeu para o Internacional numa decisão em que foi prejudicado pela arbitragem. Chegou na semifinal de 2005, também foi finalista, acabou indo para a final depois contra o Paulista de Jundiaí. Em 2006, o Fluminense também foi semifinalista contra o Vasco. Em 2007, o Fluminense também foi semifinalista, depois bateu o campeão contra o Figueirense na decisão. E em 2015, aquela semifinal contra o Palmeiras, quando o Fred, né, machucado, com o joelho todo arrebentado, carregou o Fluminense nas costas e conseguiu levar aquela decisão para os pênaltis. Quase que o Fred ainda faz o gol da classificação no tempo normal. Aí, meu amigo, a gente tem que botar uma estátua pro Fred nas Laranjeiras. Mas enfim, o Fluminense acabou depois na disputa por pênaltis, perdendo para o Palmeiras. Pode chegar então a sua 7ª decisão de Copa do Brasil. O Bahia, por sua vez, nunca foi semifinalista da Copa do Brasil. Bahia, que já foi campeão brasileiro, disputou uma semifinal contra o Fluminense, né, em 1988, vocês se lembram, né, 0-0 no Maracanã, depois 2-1 na Bahia com o Bobô, fazendo 2 gols pro Bahia, depois o Bobô virou jogador do Fluminense anos depois. Mas o Bahia, que já foi campeão brasileiro, na Copa do Brasil nunca esteve numa semifinal. Porém, gente, o Bahia, vejam como o Bahia vem evoluindo nos últimos anos, principalmente depois da chegada do Grupo City. O Bahia chega pela 4ª vez consecutiva às quartas de final.
né? E agora vai brigar aí para chegar pela primeira vez a uma semifinal. O histórico de confrontos entre Fluminense e Bahia, o Fluminense leva uma boa vantagem. São 35 vitórias do Fluminense, 23 empates e 16 vitórias do Bahia. Um belo retrospecto, o Fluminense tem mais do que o dobro de vitórias sobre o Bahia. E como visitante, que é o caso de hoje, o Fluminense também tem um bom desempenho. O Fluminense tem quase 50% de aproveitamento, ou seja, quase metade dos pontos que o Fluminense disputou lá em Salvador contra o Bahia, o Fluminense conquistou quase metade dos pontos. Então, esse é um número, para mim, bem relevante, tá? Porém, o Fluminense não ganha do Bahia lá em Salvador desde o Brasileirão de 2021. Tem 4 anos que o Fluminense não sabe o que é ganhar lá em Salvador. A última vez foi, né, no Brasileiro de 2021 com um gol do Luiz Henrique, que nem tá no Fluminense mais, tá? E aí, só pra gente colocar um asterisco aí nessa questão, né, do Fluminense jogar fora de casa hoje, nos 3 primeiros jogos de ontem, das quartas de final da Copa do Brasil, nenhum mandante venceu, né? O Atlético Mineiro perdeu em casa pro Cruzeiro, o Botafogo, jogando fora, né, lá em São Januário, empatou com o Vasco, e teve também o Corinthians, também como visitante, ganhando do Atlético Paranaense. Muita reclamação do Atlético Paranaense, né, de um gol, para mim, mal anulado, né, poderia ter sido um empate. De qualquer forma, os visitantes se deram bem nos 3 primeiros jogos. Hoje é a vez do Fluminense, quem sabe também se dar bem como visitante nessa rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Renato Gaúcho, para esse jogo, gente, vai com força máxima, tá? Todos os jogadores à disposição. Todos os jogadores, não tem nenhum jogador lesionado. O departamento médico do Fluminense está completamente vazio. O único jogador que não está à disposição hoje é o Igor Rabelo, que não pode ser inscrito na Copa do Brasil, porque já jogou pelo Atlético Mineiro na competição deste ano. Então, o restante do elenco todo, inclusive o Otávio, que não joga desde março, o Otávio viajou, tá com o grupo e pode ser relacionado. Tá liberado, tá bem e pode jogar, tá? E a grande novidade, claro, é a volta do Thiago Silva, né, para a defesa do Fluminense, para dar segurança para a defesa do Fluminense. Agora, mais do que contar com o elenco à disposição, mais do que contar com a volta, por exemplo, do Thiago Silva, hoje é dia, gente, do Fluminense ativar o modo Copa. É dia de concentração total. É jogo para erro zero. Não pode ter os vacilos que o Fluminense tem cometido, principalmente no Campeonato Brasileiro, contra o próprio Bahia. Né? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aquele empate em 3-3, Fluminense com várias reservas em campo. O Fluminense chegou a estar vencendo o jogo 2 vezes e acabou permitindo a reação do Bahia, que empatou no finalzinho. Agora, no fim de semana contra o Bragantino, tomou 2 gols em 3 minutos. E aí começa o segundo tempo, a gente achando que o Fluminense ia empatar o jogo, leva outro gol. Aí o Fluminense busca o segundo gol, a gente parecia que ia empatar, leva o 4º gol. Então, o Fluminense tem cometido muitos erros individuais. E jogo de Copa, gente, é jogo para erro zero. Concentração do começo ao fim. Não dá para vacilar. É uma competição completamente diferente do Campeonato Brasileiro, tá? E, claro, ter o Thiago Silva de volta, claro que faz toda a diferença. Porque o Thiago não é só um grande zagueiro. O Thiago também é um grande líder. Né? Embora não seja aquele jogador espalhafatoso, que chega dando, né, bronca em todo mundo, brigando com todo mundo e dando... Não, mas o Thiago é aquele cara que lidera dentro de campo. É aquele cara que é como se fosse um treinador dentro de campo. Então, ele orienta o time, ele dá conselho, ele chama atenção, ele cobra. E isso aumenta o nível, ajuda a aumentar o nível de concentração, principalmente de quem está no setor defensivo, tá? Para vocês terem uma ideia da importância da volta do Thiago, né? Desde que o Fluminense veio da Copa do Mundo, o Fluminense jogou 12 jogos, tomou 19 gols, e o Thiago Silva não jogou as últimas 6 partidas. O Fluminense tem sido muito vazado, né, nesses últimos jogos principalmente. Então, gente, hoje, pensando nessa história de ativar o modo Copa do Mundo, a tendência é que o Renato escalhe um time
mais cauteloso, né? Um time com 3 volantes. A tendência é essa, tá? O Renato testou outros esquemas, testou 3 zagueiros, testou o Acosta no meio. Informação que foi trazida pelo Thiago do Hora do Flu, também o GE também trouxe essa informação do Acosta sendo testado no meio, mas a tendência é que o Renato escale o time com 3 volantes, com o Hércules, o Martinelli e o Nonato no meio de campo. Vou mostrar a provável escalação do Fluminense para vocês para o jogo de hoje, com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e o René, Martinelli, Hércules e Nonato no meio de campo. E no ataque o Kevin Serna, o Canóbio e também o Everaldo. Tomara que a gente tenha lei do ex hoje, né? E que o Everaldo possa balançar a rede do Bahia, seu ex-time. É uma escalação, gente, como eu falei, é modo Copa. Eu não iria com essa escalação, tá? Eu não iria. Eu faria uma formação... talvez ali com 4 homens no meio de campo, mas com um homem de criação. Que você precisa ter um homem de criação ali. Você precisa ter aquele cara que faz a bola chegar no ataque. Não adianta você ter 3 atacantes, você ter Canóbio, Serna e Everaldo, se você não tem quem dá o último passe. Você não tem aquele cara para colocar os atacantes na cara do gol. Então, se o Renato quer proteger a defesa com 3 volantes, ok. Né? Deu um pouco mais de liberdade, por exemplo, para o Hércules pisar na área, deu um pouco mais de liberdade para o Nonato também pisar na área, mas você precisa ter, na minha opinião, um 10 ali para poder tocar a bola. Eu iria com o Ganso ou com o Acosta ali no meio de campo, tiraria o Canóbio, tá? E deixaria Serna e o Everaldo no ataque. Ou talvez até nem Everaldo, deixaria o Serna de centroavante, porque o Serna é um jogador que tem velocidade, tem conseguido fazer gols, está com confiança. E nas vezes em que ele foi improvisado como 9, ele deu conta do recado. Então, de repente, até tirava o Everaldo, colocava ali o Acosta ou o Ganso no meio de campo e deixava Serna e o Canóbio, né, se entender lá no ataque, lá sem um homem, sem um 9 fixo ali de referência. Mas, né, o treinador é o Renato, é ele que comanda os treinos, é ele que sabe o dia a dia, como é que tá o Fluminense. Então vamos confiar, tomara que esse esquema do Renato dê certo para o jogo desta noite. O Bahia, gente, ele pode ter a estreia do goleiro João Paulo, ex-goleiro do Santos, é um bom goleiro, mas tá sem ritmo, tá? Jogou só um jogo em 2025. Só uma vez entrou em campo o João Paulo. O Vitor Eudes entrou mais vezes em campo esse ano do que o João Paulo. A última vez que ele jogou foi em fevereiro, na vitória do Santos sobre a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista por 3-0. Então, pode fazer a estreia dele, mas está totalmente sem ritmo de jogo e até para um goleiro isso faz muita diferença, principalmente numa decisão. O Bahia, por outro lado, pode ter hoje, aliás, deve ter hoje a volta do atacante, bom atacante, Eric Pulga, que era jogador do Ceará o ano passado, se destacou na Série B, né? Bahia foi lá e né, buscou mais esse bom jogador aí que tem, né, ajudado muito o Bahia na temporada. É um Bahia muito forte, né, principalmente com o Everton Ribeiro, que dita ali o ritmo do meio de campo do Bahia. O Fluminense tem que ter muita atenção com o Everton Ribeiro. Vai apitar esse jogo, gente? Rafael Claus, né, que todo mundo sabe o retrospecto do Fluminense com o Claus no apito, né, 29% apenas de aproveitamento em 43 jogos. É um negócio assim assustador. O Fluminense só ganhou 11 vezes, 11 partidas de 43 com o Rafael Claus no apito. É um negócio assustador, inacreditável, inacreditável. E no VAR vai estar Wagner Rinway, que esse ano estava no VAR, naquele Fluminense Atlético, lá na Arena MRV. Se lembram que no último lance do jogo o Atlético fez um gol que o Fluminense reclamou de impedimento, escanteio, desvia no meio do caminho, o jogador do Atlético aparece sozinho debaixo do gol e faz o gol. Pois é, não teve VAR, não teve nada, já acabaram logo o jogo e, né, ficou por aquilo mesmo e o Fluminense perdeu o jogo. Era o Wagner Rinway que estava no apito, né, no VAR, né, naquele jogo, tá? Enfim, a arbitragem é algo que me preocupa. Ontem a gente teve o Vasco, né, reclamando de arbitragem, né, lá em São Januário,
possível pênalti. Pra mim é pênalti. Pra mim aquilo foi pênalti. Teve o lance do Marlon Freitas também, que era pra ter sido expulso, não foi. No jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense reclamou também da arbitragem, do gol mal anulado. Enfim, a arbitragem é um negócio que me preocupa. Me preocupa bastante. Mas tomara, né, que o Rafael Claus faça, né, uma boa arbitragem, enfim, que apite com equilíbrio e o mesmo critério para os dois times, é aquilo que a gente sempre pede, tá? Pessoal, o Fluminense vai encontrar estádio lotado, Bahia em boa fase, né? Nas últimas 15 partidas, o Bahia só perdeu uma vez, em 15 jogos, uma derrota só, tá? Então o Bahia vem em boa fase, mas, gente, do lado de cá é Fluminense. Tem que jogar com o coração, tem que jogar com alma, tem que fazer valer o peso, né, dessa camisa. É ativar o modo Copa para poder trazer uma vantagem lá de Salvador nesse jogo da Copa do Brasil. E depois do jogo eu espero vocês para nossa live para a gente analisar Fluminense e Bahia. Grande abraço a todos. Se a gente tiver novidade ao longo do dia, eu volto aqui para contar para vocês antes da partida. Grande abraço, galera. Até mais.